Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, né, reunidos, buscando sempre acrescentar algum aprendizado, algum entendimento. E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu peço a vocês que me acompanhem em uma oração, se possível que vocês fechem os olhos, façam uma respiração mais profunda e se permitam, nesse momento, elevando os pensamentos, se conectar com o nosso Divino Pai, sentindo a Sua presença, nos envolvendo, nos acalmando, serenando nossa mente. E vamos agradecer mais essa oportunidade de aqui estarmos juntos, com esse bom propósito de estarmos buscando compreensões, entendimentos e possam vir a facilitar o nosso olhar e o modo como fazemos nossas escolhas na direção e nos caminhos que estamos a trilhar. E assim, Senhor, lhe agradecemos porque podemos sempre confiar que conosco estás e que possamos, nessa certeza, nunca duvidarmos, não só dessa verdade, mas de todo o potencial que já possuímos e que podemos fazer uso em prol de nós e em prol de tantos outros. E assim, muito lhe agradecemos. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. Todos estão me ouvindo? Sim? Que bom. Bem, como já foi dito, o tema da palestra hoje é medo da solidão. E esse medo da solidão, ele vai ser trazido com a proposta de que nós estamos, né, fazendo uso e utilizando de como embasamento, né, dos temas aqui trazidos, eles estão sendo propostos porque nós estamos nos baseando neste maravilhoso livro que não dá para ler porque fica ao contrário assim, mas que é nem tudo é karma, mas tudo é escolha. Então, para começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria de introduzir, primeiramente, essa questão do que vem a ser esse medo. Não especificamente o da solidão, mas que sentimento é esse que todos nós portamos, sem exceção, né? Todos nós temos medo de alguma coisa. E é um sentimento que nos visita em diferentes momentos da nossa existência. Um sentimento que, bem conduzido, ele nos facilita, mas que em dosagens mais altas, ele não só complica, mas nos impede de estarmos libertos para vivenciar as experiências que a vida nos traz. Então, quando pensamos no medo, é sempre bom a gente lembrar que não dá para ser alguém que nada tema. Porque se vocês descobrirem alguém que diz não temer nada, essa pessoa precisa de outros cuidados. Ela precisa de alguém que esteja por perto para estar ali de alguma forma amparando. Porque quem não tem medo de nada, não se protege, não se cuida, não tem
um zelo por si mesmo. O medo, ele traz isso para nós. Ele sempre tem essa característica de proteção, principalmente quando nós estamos desatentos e às vezes precisamos que o medo ele se instale para que a gente possa estar percebendo melhor os passos que estamos dando, a direção que estamos indo. Então, se eu não tivesse medo de nada, teria alguns descuidos, né? Porque, por exemplo, eu poderia achar que eu posso atravessar uma avenida de grande movimento sem me preocupar, que nada vai me acontecer. Ou eu poderia estar ingerindo ou comendo alguma coisa sem ter o mínimo cuidado da procedência, o que que é e para que aquilo serve, tomando qualquer medicamento. Então, quando a gente pensa em medo, a gente tem que sempre estar lembrando que o medo é um protetor. É aquele que vai nos auxiliar a nos lembrarmos do quanto a nossa vida, a nossa existência, ela é valiosa. E o quanto nós não queremos ter nessa existência, nessa vida, complicações, aborrecimentos e principalmente dores. Então, se nós formos pensar qual a origem do medo, o medo ele nasce como esse alerta, né? Então, se a gente fosse pensar assim, nossa, a- as crianças, elas, enquanto pequenas, elas não temem muita coisa. E a gente fica assim, né? Nós adultos que estamos ali a acompanhá-las, entramos em desespero quando elas se desafiam a fazer coisas que nós já sabemos qual o resultado. Então, a partir do momento em que nós começamos a até berrar, gritar, Cri, desce daí, cuidado com isso. Quando a gente começa a dar os alarmes, aí a criança se pega e fala: Nossa, isso é perigoso. Ou começa a entender que aquilo ali não pode ser feito e traz para si esse registro, né? Essa memória de que esses alertas foram dados e que eu preciso estar um pouquinho mais atento. Só que tem coisas que servem para alguns momentos e tem coisas que nós acabamos nos apropriando de forma um pouco mais intensa. E essa apropriação nos faz nos sentirmos é, receiosos em função de experiências vividas e que qualquer outra experiência que nos remeta, que nos lembre essa situação, nós vamos ter a presença do medo chegando, esse temor, esse receio de novamente vir a sentir o que sentimos, que normalmente a gente poderia resumir em dores, né? E essa questão, ela pode ser de traumas, pode ser de algumas questões dessa ou de outras vidas, pode ser medos até que nós não conseguimos compreender. Bem, falamos de medo, mas a proposta aqui é falar medo da solidão. E aí, falar de solidão faz a gente pensar se nós, enquanto espíritas ou simpatizantes do espiritismo, que entendem que temos no nosso, a nossa comunicação, além dessa comunicação materialmente falando, como poderíamos nós achar que estamos sozinhos? Porque se não conseguimos ver ou perceber
determinadas companhias que hoje não mais se encontram no plano material, e sim no plano espiritual, como poderíamos afirmar estar só? E aí, outra questão a ser pensada é o quanto ficar só é algo ruim. Porque se formos pensar em algumas referências que temos, Jesus, São Francisco, o próprio Chico, eles vivenciaram momentos de solidão. E será que isso foi ruim? Ou o quanto isso foi significativo, necessário para tudo aquilo que eles estavam a realizar? Bem, como a gente tem que trazer esse contexto também baseado no, no livro, para aqueles que já estão familiarizados com alguns nomes, a gente vai falar da Margarete, a gente vai falar da Paula, a gente vai falar do Felipe e a gente vai falar do Mário. Aqueles que ainda não adquiriram o livro, eu aconselho ou, sei lá, sugiro que adquiram e que comecem a ler. Os capítulos que hoje a gente vai estar buscando trazer e exemplificar, eles estão no capítulo 17 ao 19. E aí, dentro dessa narrativa, a gente vai relembrar que Margarete, mãe de Paula, uma pessoa bem espiritualizada, ela ficou separada da filha por 10 anos, por escolha da própria filha. A Paula, que resolveu viver a sua história e deixou a mãe. Então, Margarete, ao ter a filha retornando ao lar, ela tem ou ela nutre esse sentimento de medo da solidão. Por que que ela vai ter medo da solidão? Se ela conseguiu ficar 10 anos longe, né, dessa filha, da Paula, sobreviveu, não é? Mas a questão não é o sobreviver, é o quanto isso lhe trouxe dor, tristeza, o quanto isso marcou a sua vida. E o medo, ele tem esse efeito muito forte, vamos dizer assim, quando a gente o detecta e consegue até compreender um pouco qual o fundamento dele, a origem dele. No caso da Margarete, ela dentro do enredo do livro, né? Pode ser que ela também tivesse vivenciado outras experiências em que ela se sentiu sozinha, mas a princípio, o medo da solidão que ela vivencia agora é um medo de, por algum motivo, sua filha vir a deixá-la novamente só. Ela que é, né, essa filha, que é o grande amor da vida dela, que é a referência que ela tem de família. Então, isso é uma preocupação para Margarete, ok? Esse é um olhar para esse medo da solidão. Aí nós vamos pegar a Paula. Bem, a Paula, essa que esteve fora, né, da companhia da mãe, esteve longe da companhia da mãe por um determinado tempo, fez escolhas e dessas escolhas ela colheu alguns frutos amargos, onde ela se sentiu
injustiçada, preterida, enganada. E com isso, todos esses sentimentos, que são a representação das dores sofridas, fazem com que ela também tema a repetição disso ou até não ter uma nova oportunidade de viver uma história diferente, onde o medo da solidão também entra neste contexto em que ela sabe que poderia ter a possibilidade de refazer sua vida, retorna ao lar na companhia da mãe e começa a ter sentimentos de um possível futuro diferente. Mas esse medo de novamente sofrer traz para ela esse descontentamento ou essa angústia e tudo mais. Bem, o relato do livro mostra muito bem como nós nos fixamos em determinadas coisas, né? Então, se eu vivi uma experiência grave, como eu falei, o medo de repeti-las, de ter novamente que vivenciar uma experiência como essa, me traz um alerta através desse medo, a ponto de eu temer qualquer situação que possa me aproximar desse sentimento novamente de dor, né? Então, tanto Margarete como Paula têm esse sentimento, têm esse medo de vir a sofrer por estar só, por não encontrar o apoio, não encontrar a companhia amiga de alguém que a complete, a, que traga, né, a alegria de viver. Só que dentro desses capítulos que eu mencionei, que nós estamos falando, nós vamos encontrar um momento em que a Margarete ela tem a oportunidade de, estando em sono, na sua emancipação, entrar em contato com o seu mentor. E o seu mentor relembra a ela a importância, a relevância que ela tem no auxílio de melhores escolhas na vida da Paula, sua filha. Existe também um relato no livro, um pouco no capítulo, acho que é no capítulo anterior a esse, acho que é o 16, onde nós presenciamos um contexto em que a Paula ela se permite estar sendo influenciada por amigos espirituais não muito bem favoráveis a ela, vamos dizer assim. Amigos que alguns chamariam de inimigos, né? Mas a gente sabe que mesmo esses que nós chamamos de inimigos, normalmente são aqueles que nos prestam grandes auxílios no nosso melhor, na nossa melhoria, no nosso crescimento, né? Então, esses amigos com questões ainda mal resolvidas junto a Paula, trazem para ela lembranças de vidas passadas, onde ela foi preterida,
onde ela foi enganada, e isso faz com que ela traga esse sentimento, reviva esses sentimentos no seu presente, e com isso ela acaba se deixando magoar-se, ferir-se e se sente fragilizada frente às coisas que acontecem, não exatamente da maneira como ela gostaria. Fato é que o medo, muitas vezes, ele nem sempre, ou muitas vezes, nem sempre, fica meio confuso, né? O medo, na grande maioria das vezes, ele é um medo criado por nós. Ele nem chega a ser um medo real. É um medo de algo que pode vir a acontecer dentro daquilo que eu já temo. Então, palavras que não foram ditas, é, ações não bem interpretadas, fazem com que a nossa mente, já receiosa, construa como real fatos que de verdade nem ocorreram. É o caso da Paula, que começa a analisar a postura do Felipe e a maneira como ele a tratava, e com isso ela deduz que ele estaria se, se posicionando de uma maneira inadequada, não se fazendo claro, não valorizando-a. Então, a questão desse medo que nem é real é algo que a gente precisa buscar compreender mais. Porque muitas vezes a nossa mente, ela constrói umas realidades, ou forja, melhor dizendo, umas realidades, só para atender a nossa maneira ainda um pouco falha também de compreender as coisas. Então, no caso da Margarete, a Margarete vivenciou uma experiência de abandono, por isso o medo da solidão. No caso da Paula, a Paula vivenciou situações difíceis e teme com isso não ser merecedora de uma nova oportunidade e com isso vir a ficar sozinha. Bom, se nós pararmos para pensar, como eu falei, sendo ou acreditando na presença de amigos espirituais, gente, eu não estou conseguindo ver o meu moderador, então eu vou precisar que ele me fale se tiver Estou perguntas. aqui, tá? Se tiver perguntas, eu vou colocar a mão aqui. É, mas eu não Levantar. estou te vendo. Ah, não, beleza, eu te falo. Eu te Ok, interrompo. tá bom. Então, é, esse entendimento do que vem a ser esse medo da solidão, para nós que já entendemos um pouquinho sobre essa comunicação com o plano espiritual, nós sabemos que sozinhos de verdade nós nunca estamos. E mais do que entendendo essa questão da parte espiritual, uma companhia que por nós precisa ser muito valorizada e que muitas vezes nós deixamos de valorizar é a nossa própria companhia. Então, eu posso dizer que eu estou só, mas isso não precisa ser ruim, porque eu estou só, mas estou comigo. E a companhia, a minha companhia, ela me faz muito bem. Essa companhia
me é suficiente, não indeterminadamente, mas por momentos em que eu posso estar buscando uma introspecção, onde eu quero buscar me conhecer melhor. Tem uma frase de Chico que ele fala justamente sobre isso. Eu anotei, eu não sei se eu vou achar, mas ele fala assim, que a solidão é boa somente para refletir, porque, sem dúvida, fomos criados para viver uns com os outros. Isso é uma realidade. O nosso Pai Criador nos colocou para vivermos em sociedade, para compartilharmos a nossa existência, porque realmente nós necessitamos disso. Isso quer dizer que eu jamais vou poder ficar sozinho? Não, significa que eu posso escolher estar só, mas esse estar só não é algo que possa ser mantido indeterminadamente, porque me faltaria estar com o outro no aprendizado que eu vou compartilhar, nas observações que eu faço, porque tudo visto de um modo mais coletivo, ele, de certa forma, ele é muito mais enriquecido. Hoje, nós temos um dificultador, porque nós temos pessoas que acreditam, né, que por estarem muito. Oi, Um problema no vídeo aqui. vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Sim, sim. Sim, Cláudia Fardim tá Mas estão ouvindo. me vendo também? Não, não tá vendo, não. Então, teve algum problema no vídeo aqui. Eu tô te É, vendo. porque eu não sei o que houve comigo aqui, mas a Aparece minha que tela fala. ficou. Voltou. 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 Ela tinha sumido tudo aqui, aí eu fiquei bem perdida. E como eu estava falando, então, hoje em dia, muitas pessoas, por terem muitos amigos virtuais, muitos contatos, muitos seguidores, acreditam que dessa forma podem estar gozando de uma plenitude. Mas a verdade é que se nós não tivermos a presença, a convivência, se não da família, amigos, trabalho, não importa o grupo que seja, mas isso pessoalmente, né? Nós vamos perder muita coisa, principalmente porque aquilo que nós vimos pela internet, pelas mídias, nem sempre são o retrato fiel do que realmente acontece. Então, eu posso estar numa situação de muita fragilidade e estar ali postando a maravilhosa vida que eu tenho, com todas as alegrias e todas as farturas e tudo de melhor. E isso daí mostra que muitas pessoas ainda não compreenderam o quanto é necessário a presença do outro em nossas vidas. Jesus disse que jamais iria nos desamparar. Aí eu falei assim, mas o problema é que nem sempre eu sinto Jesus perto de mim. Assim como nem sempre eu sinto o meu mentor perto de mim. Ou um amigo espiritual, um amor querido que já partiu e que provavelmente me visita, me apoia, me auxilia. Então, se essas questões, para mim, elas ainda não são muito fortes, verdadeiras, significativas, a solidão pode se instalar mesmo eu acreditando ter muitos amigos virtuais e muitos seguidores,
isso não vai preencher o vazio existencial que existe em mim. Da mesma forma que eu posso estar tão necessitado, tão carente de alguém, que eu possa estar buscando a companhia, a presença de alguém, sem muito avaliar se essa presença, se essa companhia realmente vai ser para mim algo positivo. Então, se eu não me conheço bem, e eu acredito que sozinho eu não dou conta de ficar, eu talvez tente preencher esse vazio de qualquer maneira, de qualquer forma, e eu vá buscar de forma um pouco confusa, perdida, eh, sem muito critério, a presença de outros na minha vida com a intenção de preencher este vazio que, de verdade, somente eu mesmo posso estar preenchendo. Não tem nada de errado eu perceber que eu estou carente de companhia. A questão é qualquer companhia, e quando a gente detecta que tem medo de solidão, esse medo de solidão ele fica menos criterioso. Então, é preferível qualquer pessoa do que ninguém. Esse é o maior problema, que muitas vezes eu me sujeito a estar vinculado a alguns relacionamentos sem olhar o que esses relacionamentos estão a me oferecer. E estar sozinho, muitas vezes, é justamente aquilo que eu mais estou precisando neste momento, de buscar conhecer quem verdadeiramente eu estou, o que eu gosto, o que eu não gosto. Ô, E, Roseli, tem uma sim, pergunta, tá? Quando você puder. ok, você quer fazê-la? Sim, vou te mandar também. A solidão pode ser resultado das nossas escolhas durante a vida? Com certeza, com certeza. Vamos dizer assim, de um modo meio sem muita pretensão. Já imaginou uma pessoa que é muito chata? O tempo todo chata? Se eu escolhi ser chata, porque a gente escolhe ser chata, será que eu não estou afastando as pessoas de mim? E com isso eu posso estar construindo essa solidão? Então é possível sim. Dependendo das minhas escolhas, eu posso estar construindo isso. Eu posso, por exemplo, ser uma pessoa tão exigente, mas tão exigente, a ponto de não querer qualquer um, né? Mas qualquer um mesmo, por exigência de, eh, de uma alta exigência, né? Um critério muito rigoroso nessa escolha. E dessa forma, também estar cavando a minha solidão. Pessoas que, por qualquer motivo, ou por um motivo não muito significativo, deixam de ter, ou se negam a manter uma amizade, ou por uma briga, um desentendimento em família, rompem esses laços e, quer dizer, são escolhas. Você vai se agindo a partir das escolhas que faz, e essas escolhas que você faz, elas vão trazer um resultado. E esse resultado pode sim ser a solidão, por você não ter conseguido conquistar pessoas que querem ao seu lado estar, ou porque você as afastou, ou porque você realmente nem permitiu que elas chegassem próximo a você. Isso é possível. Mais alguma coisa? Temos mais É, perguntas. sim, pode fazer então.
Existe alguma relação entre solidão e mediunidade? Pessoas com maior sensibilidade espiritual precisam buscar mais momentos de recolhimento? Bem, eu acho que poderia ser uma afirmativa, mas também uma negativa, porque eu acho que não dá para a gente se basear apenas nessa referência. Porque se a gente pensar que todos nós somos médiums, o que vai acontecer é que a sensibilidade sendo maior, talvez você precise sim de mais momentos de recolhimento. Mas isso não necessariamente significa que você tenha que se manter recluso, sozinho, em solidão. Eu não acredito que seja exatamente dessa forma. É lógico que se a gente fosse pensar em grandes médiuns tipo Chico, por exemplo, ele teve os seus momentos de solidão necessários, até para que ele pudesse realizar a sua obra, né? Mas é um momento de solidão ou é um momento apenas de reclusão? Porque mesmo nos momentos de solidão, os seus mentores, os seus benfeitores, os seus amigos espirituais não o abandonavam. E ele sabia que podia contar com eles a qualquer momento, que eles estariam por perto. Então, eu não vejo dessa forma. Não acredito que esteja intimamente ligada a mediunidade com a solidão. Mas creio sim que momentos de solidão são momentos necessários para que você esteja se conectando melhor, você se afinando com a sua proposta, né, de trabalho mediúnico? Acredito que sim. Espero ter respondido. Mais alguma, Bruno? Sim, temos mais. A Hum. solidão tem a ver com o amor próprio? A solidão tem a ver com o amor próprio, sim. E na grande maioria das vezes, as pessoas que elas se sentem, como é o tema da palestra, medo da solidão, são aquelas pessoas que têm uma baixa autoestima, são aquelas pessoas que não se valorizam muito, são aquelas pessoas que temem a sua própria companhia porque não se veem merecedoras e não acreditam que são capazes de conquistar ou merecer o amor e a atenção de outros. Então, tem muito a ver com o amor próprio. Porque não é que se eu me. É, é tipo assim, não é porque eu me amo que eu não preciso e independo de. Não preciso de ninguém. Não é isso. Mas se eu me amo, eu sei que para mim é necessário também eu ter pessoas que me amem, que estejam ao meu lado. Mas a falta de amor próprio faz com que eu fique muito mais vulnerável e com medo de sofrer por estar sozinho, esse pouco amor que eu tenho por mim vai fazer com que eu esteja buscando, até de maneiras equivocadas, a aproximação ou o contato com outros. Ok? E Mais ainda alguma? continuando nesse mesmo tema, amor Ah, próprio não é autoexigência, mas talvez cuidar melhor de si próprio? sim, tudo tem a sua medida, né? Então, se o meu amor próprio ele extrapola, eu já não estou falando de amor próprio, eu estou falando de orgulho, eu estou falando de
um sentimento que me traz um olhar equivocado de quem eu sou, me fazendo crer que eu seja melhor do que alguém ou de qualquer outra pessoa. O amor próprio, ele me coloca no meu lugar. Ele me faz ver que eu, assim como todos os outros filhos desse Pai Criador, são merecedores de amor, de atenção, de carinho, de respeito. Então, se eu tenho por mim, na dosagem certa, o amor próprio, eu não vou ter grandes exigências para com o outro, porque eu reconheço em mim que eu também ainda tenho algumas coisas a serem lapidadas, que eu ainda tenho algumas questões mal resolvidas, e isso tudo vai fazer com que eu aprenda a cuidar de mim e ter esse olhar mais cuidadoso também com o outro. O ideal seria essa medida. Me reconheço no lugar que eu ocupo, na importância que eu tenho, mas esse mesmo olhar é o olhar que eu tenho para o meu próximo. Ele também tem, dentro de uma existência e de uma criação que é compartilhada, a necessidade de cuidados, de respeito, de amor, de carinho. É assim que eu vejo, ok? Como alguém pode escolher ser chato? Será que ela, por ser um pouco diferente, acaba sendo chata e indesejável pelos outros? Quando eu digo que a gente escolhe ser chato, é quando a gente adota uma postura em que a gente não está nem aí com o que o outro acha, o que, que o outro pense. Eu simplesmente quero ser desse jeito e o outro que se vire para me entender. Eu falei chato, mas poderia ser triste, poderia ser rabugento, poderia ser nervoso, poderia ser qualquer outra coisa. Eu escolho, porque eu não estou me observando e qual está sendo o resultado do meu agir com o outro. O que que eu estou colhendo com esse comportamento? Então, se eu simplesmente ajo, eu sou estouradinho mesmo, eu tenho pavio curto e tá tudo certo. Quem quiser que me aceite ou então que não fique perto. Isso é escolha. É o escolher permanecer Ah, sem Kate, eu acho que tem nenhum gente que quer ser chato. motivo aparente, Eu acho que assim, é estilo, eu acho que é de, bonito. de querer mudar. Será que eu respondi? Eu espero que sim. É porque eu falei de uma maneira que, para mim, parece muito simples. Eu escolho ser chata. A gente sabe quando a gente está sendo chato. A gente sabe quando a gente está sendo implicante, sabe? Então, se eu continuo assim a agir, eu estou escolhendo permanecer. Não digo que seja erro, porque às vezes eu ainda não aprendi como a fazer diferente. E talvez eu demore um tempo a conseguir fazer diferente. Mas quando eu digo que eu escolho permanecer dessa forma, é que eu não faço questão nenhuma de mudar. Então aí é uma escolha de permanecer da mesma forma. Ó, a pessoa respondeu que sim, resposta entendida. Então tá bom. Tem mais alguma coisa? Tem mais uma, mas eu pedi para a pessoa redigir de novo, porque aí eu me enrolei para entender a pergunta para poder te falar. Acho que para mim está faltando algumas coisinhas. Já volto em você de novo. Então, dentro desses capítulos do livro que eu mencionei, tem essa questão de nós não estarmos sozinhos e que diz muito respeito a essa espiritualidade amiga que nos acompanha. Então, se eu realmente acredito que exista um mentor, um amigo, que foi designado pelo Pai a estar ao meu lado, a contribuir comigo nessa minha jornada,
a estar ali presente quando eu o solicitar. Fica difícil entender por que que eu ainda temo a solidão. Só que o que acontece é que alguns medos, eles estão tão enraizados em nós, eles estão tão presentes e tão fortalecidos, que determinadas coisas que nos acontecem, e acredito eu que pela nossa própria necessidade de aprendizado, elas nos chegam repetidas vezes através de pequenos gatilhos em que nós reconhecemos esse sentimento e ele retorna e ele se apresenta e ele chega a nos dominar. Para que a gente pudesse olhar com um pouquinho mais de simplicidade para isso, a gente precisaria não só acreditar que não estamos desamparados, como assim garantiu Jesus que não iria nos desamparar, assim como acreditando que a espiritualidade também se faz presente sempre que assim permitimos, né? Essa seria uma das maneiras de nós estarmos começando a ter um olhar mais atento para esse medo da solidão, que às vezes nós nem temos coragem de confessar que temos. Às vezes nossos medos, eles são tão difíceis de, de, de entender até, que chegamos a negá-los, né? E quando a gente consegue, numa avaliação mais atenta, nessa busca de se autoconhecer, reconhecer quais são os medos que eu porto, detectando esse medo da solidão, onde eu me coloco em risco, onde eu me coloco numa dificuldade, eu preciso descobrir meios de como estar melhorando ou atenuando isso em mim. E aí, acreditar nessa presença amiga, acreditar que somos sempre amparados, buscar construir em nós essa autoestima, esse reconhecimento do merecimento que temos e de todos os potenciais que já temos em nós e que precisam ser acolhidos, né? Não só acolhidos, mas que precisamos nos apossar deles, para que a gente possa estar gerindo melhor as nossas vidas com os instrumentos certos, com as ferramentas certas, com tudo aquilo que o nosso Pai Criador, na perfeição que ele porta, não deixou que ninguém ficasse sem. Então, eu muitas vezes sou capaz de admirar no outro, né, a maneira como ele conduz a sua vida, a habilidade que ele tem de estar fazendo coisas que para mim parecem ser tão desafiadoras, né? Tipo assim, imagina, eu vou sozinho no cinema, ou eu vou sozinho num restaurante, ou eu vou, sei lá, morar sozinho, né? Coisas que pessoas fazem e que nós, no nosso olhar de admiração, esquecemos que eles são filhos de Deus, criados pela mesma fonte, com o mesmo amor, com os mesmos potenciais. O que nos difere nesse momento é que as experiências que tivemos nos trouxeram alguns desafios. E esses desafios, nós precisamos olhar para eles como desafios com bons propósitos. Desafios que nos mostram que, não estando desamparados, nós temos condições, sim, de vencê-los.
Se não de uma primeira vez, numa primeira tentativa, em algumas, desde que não percamos a fé, desde que acreditamos que possamos ter ajuda. E essa ajuda, ela vem de diversas formas. Ela vem através de um amigo, ela vem através de um livro, ela vem através de algum filme, de alguma coisa, uma cena que eu presencio, alguma coisa, a bondade do Pai vai fazer chegar até nós, ou até mesmo um trabalho terapêutico, se eu perceber que sozinho tá difícil, que eu não estou dando conta, e eu tenho como me socorrer, acreditando nessa bondade que permeia tudo, né? Que é estarmos hoje vivenciando o medo da solidão até descobrirmos quanto a nossa companhia pode ser agradável, o quanto estar comigo pode ser prazeroso, onde eu me respeito, onde eu me valorizo, onde eu me reconheço nos meus potenciais, onde eu não tenho que me sujeitar à vontade do outro, onde eu não tenho que me humilhar para receber um, um aperto de mão, um abraço, uma palavra, um sorriso. Isso tudo eu posso me oferecer. Ai, não é a mesma coisa? Será que não? Quem seria mais sincero com você do que você mesmo? Roseli, deixa eu te interromper. Temos duas perguntas, tá? Pode fazer então. O medo de Felipe perder o amor de Paula o fez omitir fatos importantes. Por vezes ocorre conosco porque pensamos em não machucar com certas verdades. Logo, é errado tentarmos não machucar com certas verdades? A gente precisa ter muito cuidado com quando a gente fala de verdades, porque são as minhas verdades. Como eu posso dizer que essa é a única? E se eu tenho boas intenções, bons sentimentos, boa vontade, a minha verdade ela pode ser colocada de maneira a não trazer essa ação de machucar o outro. Tudo depende de como eu faço. É, o outro só se machuca se ele estiver com grandes expectativas e, de certa forma, a nossa fala, ou a fala da nossa verdade, venha a frustrar essas expectativas. Mas se não fui eu que criei essas expectativas no outro, então não sou eu que estou a machucá-lo, e sim ele mesmo. Porque, no meu entender, é muito melhor uma verdade que nos doa do que uma mentira que nos engane. Porque a verdade, ela, cedo ou tarde, ela aparece. Então, se ela for mesmo verdade, ela pode até não ser dita por você, mas ela vai aparecer. Então, talvez eu deva, até por consideração ao outro, tentar fazer com que ele enxergue essa verdade da melhor forma possível. Garantir que eu não vou machucar, isso eu não tenho como garantir, mesmo que essa não seja a minha intenção, não é? Quando eu estou frustrando a- as expectativas do outro, a minha intenção não é machucar ninguém, mas é trazer clareza, trazer consciência,
trazer amadurecimento, muitas vezes, ao outro. Então, eu não posso basear as minhas ações naquilo que eu acho que eu vou estar fazendo para o outro. Eu não preciso ignorar os sentimentos do outro, mas a minha verdade, se ela for dita de forma respeitosa, ela é preferível, mesmo que assim o outro se sinta ferido. Ok? Já ouvi algumas pessoas falarem que estão vivendo sozinhas como uma forma de karma. Vim nessa vida para ficar sozinha. E como se estivessem vivendo consequências de vidas passadas. Quais são as repercussões desse tipo de pensamento no dia a dia, nas suas relações e em relação à parte espiritual? E por que essa fala tem sido tão comum ultimamente? Bom, ultimamente, o que a gente pode notar de diferença é que essa, como eu falei um pouquinho antes, essa nossa vida muito virtual, ela causa esse distanciamento. E causando esse distanciamento, muitos passam a acreditar que essa é a maneira mais adequada de se viver. Existem ganhos e existem perdas em todas as escolhas que fazemos. Os ganhos sempre são os aprendizados, porque independente do caminho equivocado que tomemos, sempre vai ter alguma lição a ser aprendida. Então, se hoje nós estamos vendo muitas pessoas, e isso é fácil até da gente observar, até como a mídia hoje trata a questão de produtos que são lançados para as pessoas que são sozinhas, né? Se vocês forem olhar, por exemplo, nas prateleiras dos supermercados, vocês vão ver que tem muitas opções hoje de coisas individuais para aquele que mora sozinho, só comprar a sua porção. Da mesma forma como a gente vê também um grande aumento em produtos e coisas ligadas a pets, né? Porque hoje muitos optam em não arriscar um relacionamento e, para não se sentirem tão sozinhos, se dedicam a cuidar dos seus animaizinhos. Nada de errado aí, tá tudo certo. Mas é algo a se pensar. Esse medo de buscar se aventurar num relacionamento ou diz respeito àquela grande exigência que a gente faz do que a gente espera do outro, ou o não acreditar-se em condições de viver e estar pronto a compartilhar a sua vida, né? Então, eu não chamaria de karma o fato de você escolher ficar só, mas como tudo é escolha, eu escolho aprender muitas coisas desta forma, me mantendo sozinho. Seria melhor se não fosse? Sim? Não? Como que vamos saber? A questão é o quanto você está aberto.
para o aprendizado que as suas escolhas estão te trazendo. Isso que eu acho que é mais importante. Mas se negar a ter a convivência com o outro, eu acho que é uma perda, porque é nesse desafio, sabe? De estar vivenciando com o outro, porque principalmente no campo familiar, não tem desafio maior do que você ser tolerante, ser compreensivo, ser caridoso, ser paciente com aqueles com os quais você mais convive, com aqueles que você mais conhece, com aqueles que você mais ama. Com os outros é muito mais simples. Eu não tenho expectativas, eu não tenho exigências tão grandes quando eu vou só estar com aquela pessoa por alguns minutos. Agora, as pessoas com as quais eu convivo, que eu compartilho a minha vida, essas sim exigem de mim muito mais. São para essas que eu mostro realmente aquelas coisinhas que eu ainda não consegui trabalhar muito bem em mim. É quando eu demonstro o quanto eu ainda tenho a aprender. Então, se muitas pessoas hoje estão escolhendo assim, não posso dizer que seja karma. Aliás, eu posso até afirmar que não seja. São sempre escolhas. E cada um vai dizer o porquê escolheram assim fazer. Cada um tem o seu motivo para isso. Ok? Mais alguma pergunta? Não, por enquanto não. Ok. Então, gente, eu acho que todos os assuntos que dizem respeito aos nossos sentimentos, às nossas escolhas, têm a ver com esse nosso processo evolutivo, né? Vamos estar adotando determinada postura até percebermos, de alguma maneira, que essa postura já não é mais aceitável, ou não é mais confortável, ou essa postura já nos está causando incômodo. E aí vamos fazer mudanças. Muitos de nós talvez nem tenha parado para pensar se em algum momento da vida sentiu medo de ficar sozinho. Aí a gente pode falar assim, nossa, eu tenho medo de tanta coisa. Eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de escuro, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de tantas coisas. Mas será que eu já parei para pensar se eu tenho medo de ficar sozinho? E se eu me fizer essa pergunta e tiver uma afirmação como resposta, como que eu devo agir? Por que eu acredito que eu realmente fico sozinho? Por que que eu não reconheço a minha companhia como algo prazeroso e agradável, a ponto de eu não conseguir ficar só comigo mesmo? E se eu hoje me intitulo espiritualista, espírita, como eu posso continuar afirmando que eu estou só, se todas as vezes que eu estou numa situação um pouco mais conflitante, eu sei como buscar me fortalecer, elevando o meu pensamento, buscando a companhia daqueles em quem eu confio. Então, talvez esse medo da solidão, ele seja algo muito mais, como é que é a palavra? Muito mais, não é inventado, mas muito mais forjado por nós do que verdadeiramente é.
Porque quando eu paro para pensar nas escolhas que eu já fiz, nas escolhas que eu posso vir a fazer, eu vejo que eu não estou só. E que eu estou no comando da minha vida. E não estou sozinha, porque a qualquer momento eu posso estar me direcionando, se não àqueles que eu tenho, materialmente falando, ao meu lado, àqueles que, mesmo não estando materialmente comigo, me ouvem, me estimulam, me fortalecem, me intuem, me auxiliam. Então, o medo da solidão, ele existe? É lógico que ele existe. Mas eu preciso mantê-lo, uma vez que eu percebo que está em mim fazer a escolha de mudar esse medo, de desconstruí-lo na confiança que eu posso depositar nessa bondade, nessa justiça divina que o tempo todo eu posso acessar. Há, há uma questão de estarmos acompanhando esse livro agora com um pouquinho mais de atenção e trazendo para o nosso dia a dia, nos identificando com os personagens do livro, nós estamos aproveitando nesses capítulos que estamos falando agora, nos que seguem, essa nossa reconexão conosco, buscando fortalecer a o nosso amor próprio, como foi falado numa das perguntas, a nossa autoestima, a nossa confiança em nosso Criador e tudo que Ele nos já ofertou de benefícios, né? De termos a quem recorrer, assim como, assim que desejarmos e como desejarmos. Tem uma questão no livro dos Espíritos, se não me engano, é a questão 495, que Kardec pergunta, né? Não vou lembrar exatamente como, mas ele pergunta se existe, né? Mais ou menos assim, a possibilidade de nosso mentor deixar de nos atender ou se afastar de nós, uma vez que nós não estamos sendo capazes de ouvir ou de seguir as suas orientações, os seus conselhos. Se vocês pegarem lá no livro dos Espíritos, vocês vão ver que tem uma resposta bem grande, em que Santo Agostinho e quem mais? Eu sei que é Santo Agostinho e mais alguém, que falam muito sobre essa dádiva que é termos um mentor e que ele jamais nos abandona, mesmo quando nós escolhemos ouvir outras vozes que não a dele. E toda vez que nós voltarmos a pensar neles, elevando o pensamento, fazendo uma oração e pedindo ajuda, ele se faz presente. Não porque se ausentou, mas porque nós não permitimos que ele se fizesse ouvir. Então,
que nós possamos trabalhar nossos medos, fortalecendo a nossa fé, a nossa confiança em toda a bondade que o Pai já demonstrou por tudo aquilo que Ele já nos presenteou e que possamos acreditar, acreditando nessa verdade, nos fazermos crer quanto podemos superar os nossos medos, principalmente o da solidão. Se não tiver mais perguntas, eu acho que o que eu tinha que trazer de posicionamento ou as minhas opiniões a respeito, eu acho que eu já trouxe. Volto a dizer, quem não comprou o livro, compre o livro, comece a ler, acompanhe, porque eu tenho certeza que ficaria muito mais rico vocês trazendo as questões, não só vistas no livro, mas as identificando com o dia a dia de cada um de nós. Então, se não tiver mais perguntas, eu estou encerrando. Tudo bem, Bruno? Olha, temos uma última pergunta que colocaram agora. Ah, é? Ah, É, tudo bem, então vamos a ela, ainda temos tempo, né? sim. Medo de ser excluído seria medo da solidão? Medo de ser excluído. Depende se você achar que a exclusão vai lhe deixar só. Se você acredita que, vamos dizer que a gente pegue um exemplo, eu estou sendo excluído de um grupo ao qual eu gostaria muito de pertencer, e que fora desse grupo a minha vida deixe de ter sentido. Então, realmente, eu posso acreditar que eu vou estar sozinho, porque eu depositei, né, todas as minhas fichas nessa condição. Mas ser excluído de algo não necessariamente te coloca sozinho, porque da mesma forma como eu posso ser excluído de uma colocação, vamos dizer assim, eu continuo a ter meus amigos, eu continuo a ter minha família, eu continuo a ter outros grupos que me preenchem da mesma forma. Agora, esse medo de ser excluído pode ser algo que já esteja numa proporção tamanha que qualquer referência que te exclua de algo já faça com que você se menospreze. E aí você, nesse olhar para consigo, possa se colocar em solidão, por não mais se achar merecedor da companhia de quem quer que seja. Então, é algo a ser revisto dentro de vários contextos. Mas o mais importante é qual é a relevância dessa exclusão, ok? Tudo bem? Respondido? Respondido. Mais alguma pergunta? Gente, não é que eu estou querendo acabar, não. É porque eu acho que o que eu trouxe era isso. Mas se tiver mais perguntas, eu Não, agradeço e vou não ficar temos, feliz em Roseli. responder se puder. Temos não, Roseli. Não? Então, vamos encerrar, né? E eu vou pedir novamente que vocês me acompanhem em uma oração para que a gente finalize esse nosso bate-papo. Espero que tenha sido proveitoso. O livro ele vai trazer outros momentos em que alguns aspectos referente a essas questões, eles talvez se apresentem novamente, né? E aí talvez outra oportunidade se tenha, né, de voltar a conversar a respeito, mas para o agora, eu acho que nós conseguimos adentrar o assunto
Esgotá-lo, com certeza não, né? Aí eu vou pedir a vocês que, mais uma vez, busquemos elevar nossos pensamentos, buscando sentir a presença do nosso Criador, a presença desse Pai amoroso, esse Pai que Jesus nos apresentou e nos fez crer o quanto é grande esse amor por nós, sem cobrança, sem julgamento. E por Ele saber quem verdadeiramente somos, não necessitamos temer, porque em hipótese alguma iremos perder esse amor do Pai por nós. Então que esse amor nos preencha, nos traga a confiança, a certeza que necessitamos ter de que as nossas provas, as nossas lições que a vida vem oportunizando, elas têm apenas como função nos capacitar, nos fortalecer, nos fazer crescer, para que um dia chegue em que não tenhamos que sentir medo, mas sim a certeza da presença do Pai o tempo todo conosco. E assim, Senhor, agradecemos por tudo, sempre. Que assim seja.